Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, aqui pelo canal do Boi, que você acompanha pelas parabólicas, pela internet, no Facebook, no YouTube, no nosso portal sba1.com e também pelas TVs por assinatura, como TV Claro e também a NET no canal 190. No Mato Grosso do Sul, você está acompanhando em sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos, sempre um prazer estar com vocês e para falar de temas como esse que você acompanha a partir de agora. Você vai saber o que vem acontecendo com as lavouras norte-americanas e como que as vendas para a China, como essa retomada tem melhorado bastante o ambiente em torno dos negócios na Bolsa de Chicago. E é claro, tudo isso como impacta aqui no seu negócio, na sua soja e também para quem precisa fazer a aquisição do produto aqui no Brasil. Olha, você vai acompanhar aqui no Agricultura BR também os destaques para o mercado da pecuária, como é que vem caminhando a situação aqui no Brasil. Tem perspectivas de alta para a arroba do gado pronto e eu vou comentar um pouco sobre esse assunto no programa de hoje. Tem ainda essa reunião entre os ministros da agricultura dos BRICS, que envolve Brasil, Rússia, Índia, China, e África do Sul, que acontece em Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Hoje é o último dia dessa reunião, você vai ter ao vivo as informações do que vem ocorrendo por lá. Tem mercado físico, tem mercado futuro e muito mais a partir de agora. E eu começo o programa falando a respeito dos números que foram apresentados hoje, nesta quinta-feira, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E começo com destaque para as vendas semanais. A semana encerrada no último dia 19 de setembro, teve uma conclusão final de 1.370.000 toneladas de soja, 1.037.000 toneladas de soja sendo comercializadas pelos norte-americanos. Um volume bastante expressivo, com destaque especial para a China. Com isso, a venda total da campanha 2018-2019, ela totaliza neste momento agora pouco mais de 12 milhões de toneladas, é o que você vai acompanhar comigo. Você tem aqui os dados em relação à soja norte-americana, 1.037.000 toneladas, vindo com uma safra total de vendas a 12.210.000 toneladas. Na última semana, o destaque, sem dúvida, ficou para os chineses, que compraram 391.400 toneladas de soja, de acordo com o levantamento, o relatório de vendas e exportações, que é tradicionalmente apresentado nas quintas-feiras. Mas não é só isso. A China segue fazendo aquisições praticamente diárias de soja dos Estados Unidos. E nesta quinta-feira teve uma nova venda. Tanto é que exportadores privados, eles trouxeram esses números no dia de hoje, apresentados ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É o que você vai ver na tela comigo agora, como que foram essas vendas. Você tem aqui os números para a soja, vendas avulsas, o destino é China, o volume é de 257.000 toneladas de soja para a campanha 2019-2020, é o que a Agricultura BR traz em destaque agora para o agricultor, para o produtor rural brasileiro. E olha, falo agora a respeito do que vem acontecendo no mercado. Por enquanto, está tendo aí um saldo positivo na semana em relação aos negócios com soja na Bolsa norte-americana, e esse detalhe ele é bem importante sobre o aspecto que influencia aqui as posições, principalmente os negócios nos portos brasileiros, mas também mostra, de certo modo, duas situações. Primeiro, essa geada que aconteceu em algumas áreas lá nos Estados Unidos, que eu citava, o risco dela acontecer, ela de fato aconteceu, isso impacta, traz um sinal positivo para o mercado. Esse bom volume de vendas semanais, ele também traz uma informação de alta para o mercado. Há uma certa desconfiança da China, de fato, vir a comprar soja em grandes volumes dos norte-americanos, e isso a gente vem destacando aqui no Agricultura BR. Vamos saber agora como é que estão os negócios com soja na Bolsa de Chicago, as posições de mais curto prazo. Você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Nós temos aqui na tela, você vê aqui os contratos sendo negociados. Novembro a $8,87 mais 6 o bushel. Janeiro, $9,02 mais 2 por bushel. Março, $9,14 mais 4. Maio, vindo a $9,25 mais 4 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago.
Quem vem se mantendo numa linha de alta é o dólar aqui no Brasil, assim como no mundo todo. Os fatores externos influenciam bastante e o dólar vai se mantendo elevado. Isso é bom, por um lado, para o produtor rural, principalmente para quem está comercializando antecipadamente a sua safra. Por outro, para a aquisição de insumos tem sido complicado. Tanto é que essa semana mesmo, o Walter Puga explicava, os insumos vêm, fertilizantes, vêm com valores internacionais mais baixos, entretanto, o produtor brasileiro não consegue aproveitar por conta do dólar. Veja só que nós temos o dólar hoje na estabilidade, R$ 4,15 mais 5, estabilidade com viés de alta de 0,02%, é o que a Agricultura BR traz em destaque agora durante o programa, mostrando estabilidade para o dólar. Vamos falar agora de um assunto que tem sido a grande questão que a gente tem falado aqui, que influencia todo o agronegócio internacional. É o acordo entre China e Estados Unidos. Olha, falar que esse acordo vai acontecer ou que pode ocorrer de maneira parcial, a gente está falando já há bastante tempo. Inclusive, alguns analistas faziam previsões há mais de um ano que isso se resolveria até 6 meses, o que de fato não aconteceu. Mas agora uma pressão internacional, principalmente por conta de uma situação, um impacto, principalmente do pouco ou nenhum crescimento que se possa ter na economia internacional e no momento em que os Estados Unidos entram em campanha eleitoral. É o que o Agricultura BR vai mostrar agora, conversando com o Walter Puga Júnior, que está aqui comigo e fala agora no Agricultura BR. Puga, olha, essa é uma situação que já vem de um longo tempo, mas esse risco de recessão e eleições nos Estados Unidos pesam agora para ter um acordo. Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, o que tende a ocorrer daqui para frente é um acordo rápido, a não ser que haja interesse em que não ocorra esse acordo. E isso ainda não é possível vislumbrar, A tendência é que haja mesmo um acordo. Agora, o que ocorre no mercado financeiro é muita preocupação se esse acordo sai ou não sai, porque isso causará um rearranjo, caso haja o acordo, em toda a economia internacional. Hoje o dólar vem bem, Fabiano? Vem a R$ 4,15 mais 35, tem uma leve alta de 0,02%, aquela alta mais acentuada fica para trás. Aliás, na abertura chegou a ceder, o dólar operou na faixa de R$ 4,12 hoje, diante de uma certa calmaria no mercado, há ventos positivos, e o real, vale lembrar, tem o segundo melhor desempenho hoje frente às moedas mais negociadas no mundo. Ele perde apenas para o dólar neozelandês. O dólar neozelandês é que está aí na frente, vamos dizer assim, da valorização do nosso real. Agora o real vem vindo bem. Chegou a operar abaixo de 4,13 e a perspectiva é que, segundo participantes do mercado financeiro, o ambiente está mais confortável fora do Brasil e o doméstico, no ambiente doméstico aqui no Brasil, abre espaço para uma correção do real, moeda que tem tido um dos piores desempenhos, vamos lembrar, comparando aí com outras moedas do mundo. Bom, o que ocorre no mercado financeiro vai repercutir, bem ou mal, também no mercado de ações, mercado de câmbio, mercado de ações, mercado financeiro como um todo reage oscilando bastante, viu? Hoje nós temos a nossa bolsa, neste momento, Fabiano, com leve alta de 0,01%, praticamente estável, como aliás ocorria na Europa logo na abertura da manhã. Portanto, nós acompanhamos aqui o que ocorre lá fora no que diz respeito à movimentação do índice Bovespa, que é o índice de referência da nossa bolsa. Agora, 104.494 pontos, não é a melhor pontuação do dia, chegou a passar de 104.850 pontos. Agora, um destaque para as ações que perdem valor hoje no nosso índice Bovespa, fazem parte do índice Bovespa. Vamos às ações? As ações negociadas, as mais negociadas, são sempre Petrobras, Vale do Rio Doce e tal. Mas nós temos hoje ações da Marfrig entre as mais negociadas. E acrescente-se a isso com queda de 3,82%. Então, Marfrig perde valor. Também há uma queda acentuada para papéis do JBS, que perdem agora 2,35%, e a Brasil Foods também recua 1,68%. Então, alguns ganhos que essas ações tiveram recentemente começam a devolver agora. Notadamente Marfrig, que perde mais de 3,80% agora e faz parte das mais negociadas, Marfrig, e também das maiores baixas. Frigoríficos têm ações em baixa neste momento, no mercado de bolsa, ou seja, as ações perdem e perdem muito, Fabiano. Enquanto isso,
o dólar vai trabalhando aí ainda acima de 4,15, a bolsa perto da estabilidade, com alguma oscilação, mas de olho na informação, porque o que ocorre fora do Brasil, sempre é bom lembrar, vai interferir sim no nosso mercado. E o que ocorre aqui, você tem que ficar de olho. Afinal de contas, qualquer oscilação pode mudar o seu planejamento. Fabiano? Tá certo, Puga. Obrigado pela participação. Daqui a pouco ele volta com mais informações. Por aqui, eu falo sobre o Boletim de Monitoramento Agrícola, que traz os elementos meteorológicos que são computados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E o que foi apresentado por esse boletim mostra a seguinte situação. Tivemos chuvas, principalmente na região sul do país, no Rio Grande do Sul, que privilegiaram as lavouras de inverno. Já as chuvas que ocorreram sobre o Cealba, que é o Sergipe, o estado da Alagoas e leste do estado da Bahia, tiveram aí um resultado positivo para a cultura do milho. Lá no sul do país, voltando a falar do sul, se teve um bom desempenho para as culturas de inverno gaúcha, principalmente no trigo, e houve um recuo na qualidade para o estado do Paraná, já que no estado do Paraná houve intempéries agrícolas, fazendo aí um resumo daquilo que vem acontecendo com as lavouras no país por conta do fator climático. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta trazendo para você informações a respeito do que vem acontecendo nessa reunião dos ministros da Agricultura dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e a China, que participam desse grande grupo. Você vai ver daqui a pouco, também depois do intervalo, como é que estão os negócios com soja nos portos brasileiros. Eu volto já. O Agricultura BR traz agora as informações, os números de negócios com soja em alguns dos importantes portos brasileiros. Você acompanha comigo como é que vem os negócios. Nós temos aqui alguma correção para baixo no Porto de Santos, vindo para R$ 86,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá hoje a R$ 86,70, de acordo com as informações da Grãos Corretora, que nos traz os destaques diariamente aqui no Agricultura BR. E vamos falar agora a respeito do encontro dos ministros da Agricultura do grupo chamado BRICS. Os BRICS envolvem Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Estão reunidos os titulares das pastas de agricultura no Brasil, em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E é para lá que nós vamos agora. Vamos saber o que está acontecendo por lá com o repórter José Cunha, que está conosco aqui, participa do programa. José Cunha, boa tarde. Quais são as informações? Olá, Fabiano Reis, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Agricultura BR. É isso mesmo que você falou, Fabiano. Os ministros estão reunidos aqui na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. Desde ontem, eles chegaram aqui por volta das 9h45 da manhã e foram direto para a reunião. A reunião foi a portas fechadas, a imprensa não pôde acompanhar, mas a ministra, no período da tarde, às 14 horas, ela saiu aqui e deu uma entrevista coletiva. Para a imprensa, ela disse que o Brasil é um país protagonista no agronegócio mundial e disse também que o Ministério tem dado grande ênfase na abertura dos mercados internacionais. Mas para que essa produção, para que esse mercado seja de forma efetiva e tenha um real crescimento, é necessário que o país aí aumente a produção e o aumento de áreas plantadas também é importante e ela disse que o país vem fazendo isso. Ela disse também, Fabiano, que o país está acostumado a trabalhar ali mais com o complexo milho, soja, algodão e carne bovina, mas que o país também precisa dar ênfase e pensar nos produtos de valor agregado. Vamos ver agora um trechinho do que a ministra falou sobre as exportações de carne bovina e também de produtos lácteos. Eu acho que o Brasil está preparado para isso. As empresas sabem das vantagens das exportações para a China e nós conseguimos aprovar no mês de maio que nós conseguimos que a China aprovasse, primeiro, recebesse 30 plantas. Né? Eles queriam receber 20, depois de uma insistência grande, conseguimos que recebessem 30. Dessas, 21 já foram aprovadas. 9, nós estamos fazendo uma checagem dos questionários para mandar de novo. Mas, assim, eu estou indo para a China dia 18 agora, para uma conversa
com o Ministério da Aduana, que é quem faz a parte sanitária, e o Ministro da Agricultura, que estaria aqui hoje. Ele não veio porque é a comemoração dos 70 anos da República Popular da China, do aniversário de 70 anos da República Popular, e todos os ministros estão na China para essa comemoração. E então ele pediu que eu fosse à China, eu estou indo à China, temos vários assuntos, e um dos assuntos é tentar levar mais plantas e ver, enfim, como é que a China vai fazer essas vistorias. Nós temos a dificuldade da distância, da língua, mas eu acho que o momento é muito promissor para as proteínas, tanto suíno, aves e bovina para a China, de exportação para a China. Nós precisamos, primeiro, qualidade, né? Os nossos concorrentes são muito bons na área de lácteos. Então, nós temos que preparar, é uma cadeia produtiva no Brasil enorme, que ela pega do pequenininho. Nós temos gente que tira 20 litros de leite, e temos gente que produz, sei lá quantos mil litros por dia, na mais alta qualidade e tecnificação. Então, nós precisamos arrumar essa cadeia produtiva. Eu acho que o Brasil tem chances enormes nesse setor. Os queijos brasileiros, vocês viram que agora o Ministério da Agricultura assinou o selo Arte. Isso é uma vantagem enorme para o produtor de queijo artesanal, que ele pode agregar valor no seu litro de leite, fazendo queijos de boa qualidade, né? Agora, para isso, nós temos que perseguir essa qualidade, né? Tanto em produto, no leite em pó, nós não vamos exportar, não se exporta leite in natura, é leite em pó, queijo, manteiga, enfim, iogurtes, isso é que se exporta. Então, os queijos são importantíssimos e muitos mercados gostam muito do queijo brasileiro. Então, o que nós temos é que fazer queijo de qualidade para que o valor que nós podemos agregar nos nossos queijos, nos nossos iogurtes, seja cada vez melhor, para competir lá fora. Pois é, depois dessa entrevista coletiva, a ministra se reuniu com os ministros, eles saíram para fazer um passeio turístico aqui na cidade de Bonito e à noite foi servido um coquetel, onde o secretário de Estado da Semagro aqui de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc, agradeceu à ministra pelo empenho e também por ter trazido essa reunião aqui para a cidade de Bonito. Agora pela manhã não tem nenhum compromisso aqui profissional, nenhum compromisso público. Os ministros saíram também para fazer um passeio, conhecer as fazendas, os passeios turísticos aqui da região de Bonito, e eles retornam aqui para o Ecocese a partir das 13h30, onde às 14h todos eles em conjunto devem conceder uma entrevista coletiva para a imprensa. Após essa entrevista coletiva, Fabiano, eles vão assinar a Carta de Bonito, que é esse documento aí com 27 parágrafos, que discute, debate temas sobre inovação e também sobre princípios científicos. A intenção de toda essa reunião aqui é fortalecer esse trabalho entre os países para que seja, então, cumprido as metas de desenvolvimento social que os países têm junto até 2030. Eu volto ao estúdio com você, Fabiano. Tá certo, José. Obrigado pela participação aqui na Agricultura BR. A Agricultura BR que segue e agora traz em destaque o mercado do milho. Destaque do Agricultura BR agora é para a produção de milho no estado do Paraná. Vamos trazer os números do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado, que você acompanha aqui conosco. Andamento do milho em primeira safra, já começou o cultivo, chega a 39%, tem uma produção estimada em 3.120.000 toneladas em primeira safra no Paraná. São 336.875 hectares que devem ser cultivados com o milho. Neste momento, 39% deles já se encontram semeados, é o que informa o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná.
Vamos saber agora dos valores do milho praticados em alguns dos importantes portos do país. Você acompanha como é que vem os números agora para milho. Seguem firmes, como a gente tem destacado diariamente. Santos vem com os valores a R$ 37,50 a saca de 60 quilos. Paranaguá, negócios a R$ 37,00 a saca de 60 quilos. É o que o Agricultura BR destaca neste momento. E traz também o que vem acontecendo com o milho negociado na Bolsa de Chicago. Influencia os preços internacionais. O Brasil tem um valor mais descolado, um descolamento em relação a milho, influencia pouco. Mas vamos saber como é que vem agora milho em Chicago. Vem com queda, perde de 3 a 5 pontos. Dezembro vem a $3,69 o bushel. Março, $3,81 mais 2. Maio, $3,89 por bushel. E julho, $3,95 por bushel. São os negócios que a Agricultura BR destaca agora com milho na Bolsa de Chicago. Agricultura BR que vai para mais um intervalo comercial. Convido você a participar do programa conosco. Participe através do nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Olha, daqui a pouco a Agricultura BR traz em destaque o mercado do café e você vai saber também o que vem acontecendo ainda hoje no mercado da pecuária de corte. Eu volto já. Chegou a hora de falarmos do mercado do café. Vou começar trazendo em destaque o café arábica. Não tem muita movimentação diferente em relação ao café arábica. As negociações vão pesando por conta de dólar e também os posicionamentos em Nova York. E exatamente a plataforma Ice Futures de Nova York que nós destacamos agora. Você tem os números na tela comigo. Olha só que dezembro, as posições hoje vão caindo um pouco, 0,45, mas dezembro vem a $1 mais 50 libra-peso. Março, $1,04 por libra-peso. Maio, $1,06 mais 35 por libra-peso. E julho, negociado a $1,08 mais 40 por libra-peso. São os negócios que temos agora com a Bolsa de Nova York que influenciam diretamente os negócios do cafeicultor brasileiro. Continuo falando de mercado futuro do café, agora café robusta, negociado em Londres, uma referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Você tem comigo aqui os dados do robusta, lá em Londres, negociado tonelada e dólar. Você vê aqui novembro a $1.313 a tonelada, vai ganhando hoje 0,30%, janeiro $1.333, 0,15%, março $1.359, maio $1.386 a tonelada, alta de 0,21%, apenas aqui um acerto, uma correção depois das quedas registradas em Londres nesta última quarta-feira. E olha, a Câmara dos Deputados, ela eliminou aquela exigência da inscrição de imóveis rurais no cadastro ambiental rural. Hoje foi um tema, hoje mais cedo, o pessoal estava comentando muito nos grupos de WhatsApp, de Facebook, comentando essa questão, produtores rurais, muita gente comemorando a respeito do assunto. E é sobre este tema que eu vou falar agora com Walter Pulga Júnior, que participa conosco agora, comentando o que vem acontecendo em relação ao CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Mudança importante, Pulga, quais são os impactos, quais são as informações? Olha, nós temos sim alterações propostas pelos deputados que foram aprovadas ontem. E uma delas, ontem à noite, quarta-feira, na medida provisória que foi apresentada para julgamento, ela eliminou o prazo para inscrição de imóveis no Cadastro Ambiental Rural. Portanto, não há mais prazo, o prazo está indeterminado. Agora, essa medida não retira a obrigatoriedade do cadastro. O produtor ainda continua obrigado a fazer esse cadastro. E essa decisão segue agora para um referêndum, vamos dizer assim, do Senado Federal. Um acordo no plenário entre os partidos permitiu a votação rápida do texto com a exclusão de alguns trechos do projeto de lei
que foi apresentado pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins. Agora, vale lembrar, né, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, foi criado pelo Código Florestal de 2012 e objetivava, na verdade, recolher informações detalhadas sobre o uso que se faz da terra no Brasil e amparar o chamado Programa de Regularização Ambiental, que seria gerenciado aí pelos estados com o objetivo de recuperar o meio ambiente em áreas de proteção permanente, as chamadas APPs, e também reservas legais, né? Agora, de 2017 para cá, o prazo para o cadastramento ambiental rural tem sido adiado, principalmente porque a falta do CAR impede a obtenção de financiamento, de crédito, né? Agora, como o texto especifica que o prazo de adesão ao cadastro é indeterminado, esse prazo para valer a restrição de concessão do crédito, ou seja, qualquer proibição para a concessão de crédito, fica invalidada. O crédito pode agora ser concedido, mesmo para quem não apresentar o CAR. Agora, um destaque aprovado entre os partidos, que aliás foi de autoria aí do PSL, retirou aquele texto que permitia a vigência de benefícios sobre multas se o proprietário não fosse convocado em 3 dias para assinar o termo de compromisso sobre a regularização da sua situação ambiental, da situação ambiental da área. Portanto, há muitas modificações, não é preciso mais, vamos dizer assim, na proposta dos deputados, né, assinar um termo. Se ele não fosse convocado em 3 dias, ele não precisaria assinar o termo para o Programa de Regularização Ambiental. Há uma série de mudanças propostas pelos deputados. No entanto, o Senado pode reverter tudo isso e é o que nós vamos aguardar daqui para frente, Fabiano, porque o adiamento constante do CAR causa muita confusão em relação ao recebimento ou não de autorização para obter crédito. Sem o cadastro ambiental rural, a princípio, o produtor não poderia retirar crédito, notadamente de empresas ligadas ao governo ou juros subsidiados, recursos com juros subsidiados. Isso tudo pode mudar se o Senado aprovar o que os deputados aprovaram ontem, ou seja, referendar o que os deputados aprovaram ontem. De olho nas informações, porque a legislação pode mudar, fica mais leve a princípio, mas é preciso ainda que os senadores aprovem essas mudanças, Fabiano. Por enquanto, não há prazo mais determinado para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. É com você. Tá certo, Pulga. Obrigado pela participação. A fator de debate que você vai acompanhando as informações e os destaques aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial e daqui a pouco vamos falar a respeito de trigo lá no Rio Grande do Sul. Há pouco trazia aqui no programa informações a respeito do boletim meteorológico da Conab. Foi bastante beneficiado a questão da produção no Rio Grande do Sul agora por conta das precipitações chuvosas. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais a respeito deste assunto no Agricultura BR, que volta já. Olha, o trigo no estado do Paraná não está tendo, nesse momento, um bom desempenho por conta dos fatores climáticos que atingiram o estado. De qualquer maneira, a colheita lá está atingindo 60%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, e são os números que nós vamos ver agora no Agricultura BR. Você acompanha comigo aqui, área colhida no Paraná até o dia 15 de setembro, chegando a 60%. 60% de uma área de 1.020.000 hectares, 7% inferior ao que foi registrado no ano de 2018. E mesmo com as perdas geradas pelas geadas e pela seca, há expectativa ainda de uma safra de 2.360.000 toneladas de trigo no estado do Paraná. Vem aí andando aí com a colheita, pode chegar a 2.300.000, é praticamente a metade do que o Brasil produz de trigo anualmente. Vamos falar agora a respeito da Embrapa, que está mensurando
as perdas na produtividade da soja. Um fator muito importante para o produtor rural que precisa lidar com índices de produtividade, precisa ter cada vez mais elevados por conta de custos que não param de subir. Você vai ver agora como que o manejo adequado pode garantir melhores resultados no campo. A ILPF é uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes sistemas produtivos dentro da mesma área. Pode ocorrer em cultivos consorciados, em rotação ou sucessão, de forma que haja interação entre os componentes. Esta definição é da Embrapa Agrosilvopastoril, que neste ano completou 10 anos e nos últimos 8 anos vem desenvolvendo pesquisas sobre ILPF no seu sítio tecnológico em Sinop, no norte de Mato Grosso. O pesquisador Dr. Maurel Benig, que tem conduzido o experimento com o componente florestal, nesta semana está realizando o manejo da poda das árvores e o desbaste nos renques. Afirma que sem o manejo das árvores há 4 anos teve um declínio de produtividade nos grãos. No quarto ano lá você tem já uma perca em torno de 20% da produtividade da soja. No milho essa redução ainda é mais expressiva. Então no quarto ano nós fizemos uma primeira intervenção de manejo dessas árvores com desbaste e de forma que o objetivo era tentar retomar parte dessa produtividade. E de fato isso ocorreu principalmente para a soja, então aquela redução chegar a 20%, ela ficou menos de 10%, então de 5% aí uma perda de produtividade aceitável. Porém, no caso do milho, a gente não conseguiu recuperar como esperado. E aí, à medida que essas árvores vão crescendo, a copa vai se recompondo, você novamente começa a ter um declínio. Então, nós estamos fechando um segundo ciclo desse experimento. O objetivo deste manejo aqui é buscar um ponto de equilíbrio entre produção de madeira, produção de grãos e carne. Então a pecuária, de certa forma, a gente consegue manter aí uma produtividade, até ter ganhos de produtividade, no caso do componente pecuário. E agora para o componente grãos, soja e milho, há perdas. Então o objetivo nesse momento dessas intervenções que nós estamos fazendo é justamente se nós conseguimos retomar essa perda de produtividade que ocorreu nesse segundo ciclo e também avaliar o custo dessas intervenções também, para futuramente nós termos aí um balanço aí, o que nós perdemos em termos de produtividade, o custo dessas operações do manejo de componente florestal e se o valor agregado nessa madeira, que no caso aqui nós estamos conduzindo essas árvores já para a produção de madeira cerrada com um valor agregado maior, então se esse valor agregado nessa madeira ela vai remunerar esses custos que a gente tem para tentar otimizar o sistema de produção. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Você vai ver agora como que um solo bem coberto, cuidado, protegido, aí tanto da questão do sol quanto também da questão que também acaba acontecendo com as chuvas, com as águas, protege da erosão, protege também de perder nutrientes do solo, conseguem garantir aí um resultado melhor para a produção rural. Você acompanha como é que esse trabalho é feito na reportagem feita aí na parceria da Emater de Minas com o Canal do Boi. A água é uma coisa que faz parte da nossa vida, em todos os sentidos, mas infelizmente nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, de uma forma generalizada, coisa que antigamente acontecia, por exemplo, na região nordeste, brasileira. Isso aconteceu na região sudeste, que é uma região bem servida de rios, de corpos d'água, com chuvas mais ou menos regulares.
Mas dois problemas aconteceram nos últimos anos. Um deles é um problema climático, um problema relacionado mesmo com o clima, né? A mudança climática é uma coisa que a gente tem poucos elementos para fazer uma mudança tão drástica. Existem, sim, elementos humanos para interferir de forma positiva na questão climática. Um segundo problema está relacionado com a atividade humana, que é esse que preocupa mais. Ao impermeabilizar o solo, né, asfalto, concreto, abertura de estradas, construção de cidades, e no meio rural, por exemplo, a falta de cobertura vegetal, o pisoteio e a compactação do solo, desmatamento no meio rural, queimadas principalmente, tudo isso impermeabiliza o solo, dificultando a infiltração da água no terreno. O solo, então, estando desprotegido, vem a consequência que é o escoamento da água e a enxurrada. Esse efeito, né, da atividade humana, somado com a questão das mudanças climáticas, trouxe para nós, então, uma insegurança hídrica, né, que a gente está vivendo, então, nos últimos anos. Na vegetação natural, o solo é coberto de vegetação. Quer seja nativa, no caso do ambiente natural, quer seja vegetação exótica, no caso da agricultura. Milho, capim, pastagem, café, seja que tipo de cobertura vegetal, o ideal é que esse solo esteja o mais coberto possível. Essa é uma maneira interessante, boa, da gente proteger o solo e favorecer a infiltração da água. Existem práticas edáficas, que são práticas de manejo de solo, por exemplo, fazer a aração e a gradagem, o preparo do solo em nível, usar matéria orgânica, compostagem, uma série de técnicas que você melhora as condições do solo para que ela aumente a infiltração e o armazenamento de água. Mas existem também um grupo que são chamadas práticas mecânicas, que através então de máquinas e equipamentos são feitas práticas de conservação do solo, e as principais práticas que são conhecidas e são demonstráveis são as bacias de captação de enxurradas ou de águas pluviais e os terraços ou terraceamento, que controla o escoamento da água superficial, as enxurradas, armazena essa água nesses ambientes, a bacia ou terraço, e essa água lentamente vai infiltrando, corroborando com o abastecimento do lençol freático, com as nascentes e os cursos d'água. Essa área aqui recebeu a obra de terraceamento do projeto de revitalização do Rio São Francisco, e esse terraceamento normalmente é feito em áreas mais planas, né, onde é possível fazer esses camalhões que seguram a água da chuva. Essa água vai infiltrar no solo, né, e depois, logo abaixo, vai surgir nas nascentes ou nas laterais dos córregos. Daí a importância, né, de proteger as nascentes e proteger também as matas ciliares, né, que estão em volta dos córregos, porque ao longo de todo o córrego há novas surgências. E toda essa água que vai nascer ali embaixo, ela tem que antes infiltrar no solo. E para que ela infiltre, principalmente em áreas de lavoura, em área de pastagem, uma das formas que existem é o terraceamento. Para fazer os terraços em nível, é necessário fazer a locação dos pontos onde é utilizado o aparelho, normalmente nível óptico, pode ser utilizado também nível de mangueira, né? Tem outros tipos de equipamento. E uma vez que é feita a locação, aí vem uma máquina, normalmente uma motoniveladora ou um trator com terraceador, e às vezes até um trator com arado de disco. E faz os camalhões onde a água depois ela fica ali retida, né? Água de chuva. No caso aqui dá para ver que está com bastante água acumulada, mas daqui a 1 ou 2 dias essa água vai sumir, vai filtrar e vai descer ao longo no subsolo e vai nascer nas nascentes ali embaixo. Esta água das chuvas que infiltram no terraço beneficiam imediatamente essas lavouras, né, que estão plantadas próximas a ele. O solo ali em volta do terraço vai ficar mais úmido, vai beneficiar a cultura que está ali plantada. E na área de pastagem, né, o pasto ali acaba dando maior produção de massa. Quanto mais próximo um terraço do outro, né, melhor, né, a eficiência para a utilização pelas culturas que estão ali plantadas. As bacias de captação de águas das chuvas são feitas
tanto em áreas de estrada, né, que pega aquela água que escorre da enxurrada, como também em áreas de lavoura ou que tem carreadores, onde também facilita, né, a infiltração de água no solo. Uma água que iria embora, né, ela vai ficar retida em bacias. Normalmente ela é construída onde não é possível fazer o terraceamento, ou o terraceamento foi insuficiente. Então ela segura menos quantidade de água do que um terraço, mas ela é muito importante porque ela vai pegar uma água que estaria escorrendo num determinado sulco, provocando erosão ou simplesmente a água sendo perdida. Então a bacia de captação vai fazer com que essa água que estaria escorrendo vai infiltrar no solo. Além disso, nós temos o cercamento das nascentes, o cercamento das áreas de preservação permanente, da APP, para preservar, evitar o pisoteio de animal, para a recomposição da vegetação, né? Tudo isso com o intuito, com o objetivo de segurar a água e evitar assoreamento, evitar erosão e carreamento desse material para dentro dos córregos e nascentes. Hoje é muito importante você fazer a cultura com um sistema de cobertura vegetal para ajudar a conter a água, segurar a água no solo. Aqui nós estamos vendo essa área de milho aqui, ó, que não tem cobertura vegetal. Você está vendo que a erosão está fazendo o carreamento do sedimento, está levando a fertilidade do solo toda para baixo. A cobertura vegetal, ela retém toda a umidade, retém a água e retém também os nutrientes do solo. Aquela faixa vegetativa, ela é um anteparo vegetativo, onde o escoamento superficial, a enxurrada, encontrando aquela faixa, aquela barreira, a água perde força, ali ela vai infiltrar. As estradas, elas constituem hoje um problema muito sério na questão da água. A estrada rural, ela tem um problema particular. Elas são feitas no nível do terreno. Todo ano passa a máquina ali, tira um pouco de terra, a própria enxurrada vai levando aquela terra. Então a estrada que antes era no nível, ela vai se tornando uma coisa encaixada, num canal. Então a água não tem onde escapar aqui. A água da chuva cai aqui dentro, corre e vai então criando volume, criando maior velocidade, maior intensidade, causando mais problemas. O que se deve fazer é trabalhar com a implantação de técnicas de conservação ou adequação ambiental de estradas vicinais. Essa estrada tem que ser abaulada de forma que você tenha a drenagem conduzida propositadamente para um dos lados ou para os dois lados, e essa drenagem então é conduzida para essas bacias de captação ou terraços que funcionam como um ambiente que capta essa água de enxurrada, armazena e faz ela infiltrar. Existem estudos que mostram que 60% da turbidez e do assoreamento dos rios são causados por estradas vicinais ou estradas rurais. Então é um ponto que se tem que ter muito cuidado quando a gente fala de segurança hídrica ou de manejo de água. Ela tem hoje uma importância ambiental muito significativa. E é nesse ponto que a gente, então, faz esse trabalho. A enxurrada é um grande volume de água que precipita, né? E é um desperdício não utilizar essa água no ambiente. Se nós, com práticas, com inteligência, com racionalidade, a gente, então, aproveita essa água da chuva de uma forma racional, esse é o maior serviço que a gente está fazendo em prol da disponibilidade de água.
daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre resíduos dos abates de bovinos. Você vai saber o que a associação que representa o setor tem conversado para lidar melhor com essa situação. Você pode aproveitar e entrar em contato conosco aqui no Agricultura BR. Você entra em contato através do nosso WhatsApp no número 67996562266. 67996562266. A Agricultura BR vai para o intervalo e volta já. E a Associação Brasileira de Reciclagem de Produtos Animais, ela pede ao governo um plano para fazer a reciclagem dos restos de processamento de carne aqui no Brasil. E este é o assunto da entrevista de Walter Puga Júnior. Décio, obrigado por ter recebido e aceito o convite para participar do nosso programa. Vamos explicar agora o que é. Vamos começar do zero, né? Muita gente não lembra o que é a indústria de reciclagem animal, as chamadas graxarias. Bom dia, um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. A indústria de reciclagem animal é um dos elos da cadeia da pecuária nacional que faz o recolhimento dos resíduos do abate de animais no país. Todo animal que vai ao abate, aquela parte que não é utilizada na alimentação humana é chamada de resíduo de abate. E a nossa indústria recolhe, transporta e processa esse resíduo, transformando isso em farinha, gorduras e água. A farinha é um dos componentes para a composição das rações para os animais, tanto animais de serviço como animais de companhia, os famosos pets. A gordura é utilizada na indústria de saboaria e a sua grande maioria na indústria para a confecção de biodiesel. E a água, nós somos a única indústria produtora de água. A água é reutilizada na indústria e o que sobra é tratado e devolvido ao meio ambiente. Esses resíduos agora não chegam ao meio ambiente enquanto resíduos, eles são processados. Isso ocorre em todo o país ou ainda há lugares onde não há esse tratamento? Ainda existem em alguns pontos do país esse não recolhimento. Basicamente, nos frigoríficos sobre inspeção municipal, e o recolhimento desse resíduo, ele não é apenas nos frigoríficos. Ele também acontece em pontos comerciais, como açougues, entrepostos de carne, supermercados, hipermercados. Estabelecimentos que comercializam carne e que recebem os famosos cortes traseiro, ponta de agulha, descarnam, vendem a carne e a sobra, que a gente chama de pelanca, e os ossos, a nossa indústria passa e faz o recolhimento. Então, em alguns pontos de comercialização desse produto, e em alguns frigoríficos ainda sobre inspeção municipal, esse recolhimento não é feito. Nós temos quantas empresas especializadas em recolhimento e tratamento, processamento de reciclagem animal no Brasil? Em torno de 280 indústrias no total no Brasil, seja ela sobre inspeção estadual, municipal ou federal. E quantas fazem parte da Associação Brasileira da Indústria de Reciclagem Animal? 165 indústrias são associadas da ABRA. Nem todas fazem parte ainda da associação. Sim. Mas a associação está com uma reivindicação junto ao governo federal. Quer o reconhecimento para poder fazer parte aí do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que a indústria quer? A indústria quer o seu reconhecimento pelo trabalho que ela faz de reciclagem, né? Ela recolhe um resíduo que seria lançado no meio ambiente, causando problemas ambientais, causando problemas sanitários de ordem animal e problemas para a saúde pública humana, porque se ela não o recolhesse, esses resíduos iriam para os lixões. E no ano de 2018 foram 12,5 milhões de toneladas de resíduo recolhido.
Isso corresponde a 30% da capacidade total dos lixões no Brasil. Ou seja, se nós não fizéssemos esse trabalho, teríamos que ter 1/3 a mais de lixões no Brasil para receber esse produto. E causando um prejuízo imenso no aspecto sanitário e à saúde pública, porque é matéria orgânica que estaria misturado com o lixo doméstico, aumentando a carga de bactérias, a carga de roedores, a carga de escorpiões, de lacraias e assim por diante. Ou seja, um problema grande. E ainda colocando em risco a pecuária nacional, porque seriam material orgânico com bactérias e vírus que estariam ali se multiplicando e podendo fazer a transmissão de doenças para os animais de produção. Então, por esse trabalho de recolhimento desse produto, da transformação nesse produto num material que retorna 58% da produção de farinha, retorna para a boca do animal. O que as indústrias ganhariam com esse reconhecimento? Algum benefício em especial? Lógico, com certeza. Uma das buscas é exatamente essa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, através do Ministério do Meio Ambiente, das secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, tá, valorizam o trabalho da reciclagem, no total, tanto de vidro, como de plástico, como de latinha e assim por diante. E alimentam essa cadeia com benefícios fiscais e benefícios sociais. Então, o setor está buscando o seu reconhecimento para que busque também esses benefícios. Bom, você acaba de ouvir Décio Coutinho, presidente executivo da Abra. Aí a expectativa de que as indústrias de reciclagem animal, as conhecidas graxarias, passem a fazer parte também do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Obrigado mais uma vez, Décio. Mandamos o recado. O recado está dado. Mais uma vez, muito obrigado. E olha, em Rio Verde, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, está sendo construído um grande complexo da suinocultura que deve alojar aí 5.000 animais. Saiba mais um pouco a respeito desse investimento na reportagem de Daniel de Paula. Estou dentro de uma das propriedades da agropecuária Elujá, detentora da marca Nelore do Coração, para mostrar um projeto que começou com a montagem de uma estrutura que vai abrigar 5.000 matrizes suínas dentro da Fazenda Fênix, de propriedade do Dr. Rezala Elias Júnior. Vai beneficiar uma coletividade, na verdade um gigante, o estado do Mato Grosso do Sul, que tem a sua vocação agropecuária. Projeto Granja Rio Verde, uma iniciativa da Coasgo. E está aqui representado pelo presidente, junto com o representante do governo, e teve a cessão do terreno onde está sendo montada essa estrutura, pertence à Fazenda Fênix, de propriedade do Dr. Rezala. Como é que é essa iniciativa? Foi procurado pelo Sérgio, presidente da cooperativa, que me contou da ideia, eu prontamente aderi ao projeto, achei o projeto interessante, e a gente fez a doação de um terreno para que eles instalassem a granja. Granja essa que vai criar aí 70 empregos diretos e mais empregos de escritório. Ainda tem o desdobramento, o descarte dos leitões, os machos, que a gente pretende aí incentivar pequenos produtores para criar uma rede em volta de Rio Verde para a engorda desses leitões, se isso for possível, de acordo com a cooperativa. E beneficia a minha iniciativa agropecuária com a irrigação aí de em torno de 400 hectares de terra com o dejeto tratado advindo da granja. Presidente,
não tinha um casamento melhor do que a abertura que ele deu e com a necessidade que existia para esse projeto decolar, né? Até primeiramente agradecer o desprendimento do Dr. Rezala, de que prontamente atendeu uma demanda de que a gente pudesse levar até Rio Verde, o município de Rio Verde, uma granja multiplicadora de genética. Ela vai ser produtora de matrizes para repor o rebanho suíno do estado e do centro-oeste. Prevê que os machos serão terminados nos barracões, nos centros, nas granjas de terminação, e as fêmeas, na sua grande maioria, acima de 90%, provavelmente virem matrizes. Então, temos uma parceria boa com o Dr. Rezala, onde nós cederemos para ele o dejeto desses animais. Esse dejeto vai fertiligar uma área da propriedade dele, dando condições de ter uma lotação animal maior do que a que ele tem hoje. Então, esse passo, com o apoio do governo do estado, vai incrementar em muito a economia de Rio Verde. Nós temos um cronograma de inauguração para agosto de 2020. A partir dali, estaremos alojando e depois de alojado vai vir a produção na sequência. Mas a atividade plena a partir de 2021, onde a gente espera estar colhendo frutos dessa parceria e ainda no momento em que o mercado esteja bem aquecido, devido ao problema sanitário que ocorreu na China. Como é que o Estado enxerga uma parceria como essa? Eu acho que, primeiro, nós temos que botar um pouco a lógica desse projeto, é uma lógica extremamente inovadora, porque ele visa exatamente a intensificação. Pra você ter uma ideia, hoje em Mato Grosso do Sul nós temos 2 grandes indústrias e abatedoras que abatem os suínos, e nós precisamos suíno. Nós estamos numa situação até inversa. Normalmente a gente quer indústria para bater. Neste momento, o que nós precisamos é exatamente que a gente ampliar a suinocultura do Estado para atender a indústria já instalada. E o projeto da Coasgo vem exatamente nessa linha. O Dr. Rezala aparece como um grande parceiro. Por que ele receberia esse resíduo? Por que ele vai fazer essa fertirrigação? Porque ele vai intensificar a pecuária. Então, nós estamos falando aqui para vocês, essa intensificação da pecuária é a lógica, na verdade, do que vem ocorrendo e deve continuar ocorrendo no Brasil. Então, é um exemplo, é uma inovação. Então, ele vai, através desse resíduo, fazer uma fertirrigação, aumentar a sua capacidade de suporte, vender esse boi num ciclo mais curto. Quando a gente fala dessa relação ganha-ganha, é um resíduo virando um novo negócio. E o governo do Estado, nós estamos apoiando tanto no Fundo Constitucional do Centro-Oeste e também através de um programa que nós temos de incentivo à suinocultura. A gente faz uma redução na base de ICMS para o suinocultor, para exatamente estimular essa produção. Produção que, no caso da agropecuária Elujá, vai usar os dejetos tratados da granja para fertirrigar áreas da fazenda Fênix, que vão integrar lavoura com pecuária, colocando primeiro a soja para a entrega de grãos, depois o milho, que vai se tornar insumo da ração fabricada na Elujá e nutrir o gado de terminação da empresa. Dr. Rezala, essa é uma integração da integração. Deve ser muito bom ser um exemplo. Isso é uma cadeia maravilhosa, onde você sai da genética do suíno para o boi gordo e não tenho pressa nenhuma em colher, mas quero fazer uma coisa de excelência. E todo mundo vai ganhar com isso, por isso a gente registrou essa ideia, que era uma ideia, já começou fisicamente a se moldar e dentro em breve, nós inclusive do Canal do Boi vamos estar lá mostrando essa inauguração desse grande exemplo que o Mato Grosso do Sul, a Coasgo e a Agropecuária Elujá dão para o Brasil inteiro para beneficiar uma gama muito grande de pessoas e de segmentos dentro da economia do Brasil. De Rio Verde, Mato Grosso do Sul, Daniel de Paula. E olha, em Brasília, a Comissão de Agricultura da Câmara discute a questão da dívida do Fundo Rural. E essa dívida, para muitos, pode inviabilizar a produção no campo. Veja os detalhes na reportagem de Saulo Lopes. Na comissão, parlamentares da bancada ruralista em peso e autoridades econômicas do governo federal em busca de uma resposta para uma questão: como continuar produzindo competitivamente se o passivo da dívida do Fundo Rural não for perdoada? Mato Grosso, segundo Antônio Galvão, representante do setor da soja no estado, estima que dos 6 mil produtores do grão, 30% já estão endividados com outras demandas. E assim, na opinião dele, mais tributos cobrados retroativamente quebraria as pernas do setor.
Então a gente não concorda com essa decisão última tomada do Supremo contra o retroativo. Quanto de lá para cá você fazer o novo recolhimento, sem dúvida nenhuma o setor não discute, mas o retroativo sim, principalmente pela situação que o produtor rural hoje se encontra no Brasil. Hoje com a margem de renda muito apertada, algumas regiões hoje podemos dizer, como é o caso do Mato Grosso, mesmo na soja, que é o nosso carro-chefe hoje da agricultura, que nós estamos sem margem de renda. Então não tem como o produtor hoje assumir uma dívida retroativa, que é um absurdo aquele julgamento no nosso entender. E a solução não está perto. O governo federal defende uma fórmula que depende menos da parte técnica e muito mais de questões políticas. Enquanto isso, o produtor não obtém certidões negativas que dariam acesso ao Plano Safra para financiar a produção. A PGFN, na cobrança da dívida ativa, existe um passivo do Fundo Rural, né, que está orçado em cerca de 11 bi. Né? Para fazer qualquer tipo de benefício fiscal em relação a esse passivo, é necessário cumprir a LRF e a LDO. Existem alternativas jurídicas para isso, né? Existem problemas orçamentários que ainda não foram solucionados. Agora a gente está fazendo uma conversa com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes, para ver qual alternativas que nós temos, né? Ver a questão da legislação, orçamento, para a gente realmente sair, parar do discurso e do gerúndio e realmente tentar ver se tem condições de colocar um ponto final disso e trazer uma solução. O trabalho nosso é esse. O deputado federal Fausto Pinato, presidente da Comissão de Agricultura, vai se reunir junto com outros parlamentares com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para buscar uma solução definitiva para o problema. De Brasília, Saulo Lopes. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial. Daqui a pouco voltamos com as últimas informações desta edição. Momentos finais dessa edição, vamos saber como é que vem soja operando em Chicago. Voltou a operar no azul agora, em alta, positivo nesse momento para a soja. Novembro vem a $8,90 mais 2 o bushel, ganha 1 ponto neste momento. Janeiro, $9,04 mais 4. Posição de março, negociada $9,16 mais 6. E a posição de maio, $9,27 mais 2 por bushel. São as posições de curto prazo, negociadas neste momento com soja em Chicago. Vamos saber como é que está o dólar comercial também, forma preço aqui no Brasil. Nós temos dólar na estabilidade, algum viés de queda aqui de 0,05%, mas nada que mude muito a história do dólar. Vem a R$ 4,15 mais 2. São os negócios que temos agora com dólar na referência nacional. Mais informações você vai ter na próxima edição do Agricultura BR, às 16 horas, no horário de Brasília. Eu desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!